O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Como meu Pai me amou, assim também eu vos amei. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como eu guardei os mandamentos do meu Pai e permaneço no seu amor. Eu vos disse isso para que a minha alegria esteja em vós e a vossa alegria seja plena. Este é o meu mandamento: amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem amor maior do que aquele que dá sua vida pelos amigos. Vós sois meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Já não vos chamo servos, pois o servo não sabe o que faz o seu senhor. Eu vos chamo amigos, porque vos dei a conhecer tudo o que ouvi de meu Pai. Não fostes vós que me escolhestes, foi eu que vos escolhi e vos designei para irdes e para que produzais fruto e o vosso fruto permaneça. O que então pedirdes ao Pai em meu nome, Ele vos concederá. Isso é o que vos ordeno: amai-vos uns aos outros. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus prezados irmãos e irmãs, amai-vos uns aos outros assim como eu vos amei. E ninguém tem amor maior do que aquele que dá a sua vida pelos amigos. Mas será que Jesus quer animar-nos para morrermos uns pelos outros? Talvez em determinadas situações possa ser necessário. Desde a semana passada, ouvimos então esses textos tirados dos assim chamados sermões de despedida de Jesus, que ele dirigiu aos seus discípulos. E também hoje nós ouvimos o final destes sermões de despedida. Mas Jesus tem ainda uma coisa importante a dizer aos seus discípulos. E para entendermos um pouquinho, pelo menos, o conteúdo destes sermões de despedida, como também hoje, nós precisamos saber que tudo isso Jesus falou aos seus discípulos antes de sua paixão e morte. E nós lemos estes textos hoje em nossas comunidades, depois da Páscoa, 2000 anos quase depois da Páscoa, da ressurreição do Senhor. E percebemos que aqui trata-se, antes de tudo, de uma admoestação que Jesus dirige aos seus discípulos, pois podemos entender que eles não tinham condições para
entender tudo isso antes de Cristo morrer e antes, muito mais ainda, de ressuscitar dos mortos. Claro, nós percebemos que Cristo não quer animar os seus discípulos para que morrerem como mártires. E mesmo assim sabemos, olhando a história da igreja, que estes mártires não faltaram à igreja. Até os dias de hoje, tem pessoas que dão a sua vida morrendo como mártires. Mas hoje em dia, esta morte é mais resultado da vivência cristã do que de entusiasmo apenas. É fruto de um testemunho de fé de pessoas adultas que optaram não somente por Jesus, mas que acreditam também naquilo que Ele falou e fez. Para nós, talvez vale por enquanto apenas esta exigência do amor ao próximo e da entrega ao outro. Este comportamento Jesus nos recomendou para o nosso dia a dia. Mas como podemos no nosso dia a dia mostrar concretamente este amor? Em si, é muito fácil. Nós, tendo os olhos abertos e os ouvidos também, percebemos em nosso redor e no mundo afora muitas pessoas que necessitam deste nosso amor, através, talvez como neste tempo de pandemia, através de doações. Mas o que é mais importante, ou antes de tudo importante, é que nós vejamos estas necessidades dos outros. Hoje, há muitas pessoas que parece não só conseguem olhar para o seu smartphone. Um dia inteiro tem este aparelhozinho diante dos seus olhos, não percebem mais o que está acontecendo em seu redor e muito menos o que está rolando no mundo afora. Isso já começa com a nossa maneira de encontrar-nos com as pessoas. Imagine uma vez você está sentado no ônibus e ao lado de você uma outra pessoa e percebe que esta outra pessoa talvez tenha a necessidade ou a preocupação de comunicar-se com você. Não é assim que nós muitas vezes viramos as costas, olhamos talvez numa revista, ou brincamos, ou mandamos WhatsApps aos amigos que estão em casa e ficamos incomodados pelo fato que o outro parece que tem alguma necessidade que não nos interessa. Quer dizer, não sabemos de que o outro necessita, mas olhamos apenas o que a nós interessa. E percebemos também, no fundo do nosso coração, que o nosso comportamento não é conveniente. Você não pode pensar e muito menos dizer:
por favor, me deixe em paz, estou ocupado comigo mesmo. Nós precisamos, isso Jesus deixa claro também no Evangelho de hoje, de mantermos os olhos e os ouvidos abertos em solidariedade para com as pessoas que convivem talvez conosco ou na nossa vizinhança, o que encontramos simplesmente no nosso dia a dia, no ambiente do trabalho ou na hora das compras. Tem tantas pessoas que necessitam da gente e nós, querendo atender a esta exigência do amor, de dar pelo menos uma parcela da nossa vida, da nossa atenção a eles, mostrando compaixão, compadecer-nos com eles. E aí nos lembramos certamente do bom samaritano que em si não tinha tempo a perder, mas que deixava-se comover até tocar no seu íntimo pela necessidade que aquele cara que foi espoliado e maltratado pelos ladrões. Cabe a nós então levar este amor de Cristo todo dia de novo àqueles com quais nos encontramos e que necessitam da gente. No domingo passado, ouvindo a parábola da videira ou da parreira e os ramos, ficou claro, entrando um pouquinho na explicação desta parábola, que Cristo sendo a parreira, como diz o texto, nós somos os ramos. E a função dos ramos é levar, conduzir. Então, o amor, a graça, o ficar na linguagem da parábola da seiva, aos frutos, às uvas. Se este ramo, quer dizer, se nós ficamos entupidos, se esta seiva, se este amor de Deus para conosco todos não pode passar por nós, obstruindo esta ligação de Cristo a todas as pessoas, alguma coisa não vai funcionar e chega ao ponto que talvez estas uvas, estas pessoas queridas por Deus vão atrofiando, sofrendo e, enfim, talvez até morrendo. E daí é necessário deixar o celular de lado, uma vez deixando-nos sensibilizar por aquilo que está acontecendo em meu redor. E assim Cristo diz, como meu Pai me amou, assim também eu vos amei. E diz também, amai-vos uns aos outros, assim como eu vos amei. Cristo reafirma este amor imenso de seu Pai para consigo e do mesmo jeito Ele também ama a todos nós. Mas em que consiste este amor que Deus tem? Ou em que consiste o amor que nós vivenciamos? Pode ser, talvez, as pessoas mais idosas, as mães hoje, quando eram moças, já acompanharam as músicas de Roberto Carlos. Até hoje, ele já tendo 80 anos, ainda tem um lugarzinho de amor para com Roberto Carlos no seu coração. Ou talvez gostam de cachorrinhos, ou outro de gato, ou outro talvez tem um papagaio em casa, que coisa boa. Outro gosta de viajar, ama um carrinho novo, ama ou gosta de futebol, de feijão, de arroz, de crianças, até de sua própria mãe.
e gosta também, como afirma, a Deus. Aliás, em que consiste o nosso amor a Deus? Como amamos a Deus? O mestre Eckhart, um místico da Idade Média, ele diz ironicamente a respeito do nosso amor a Deus. Ele diz: nós amamos a Deus de forma como amamos uma vaca. Será que nós amemos a Deus do jeito como também amamos uma vaca? Por que nós amamos a vaca? Nós amamos a vaca porque ela dá leite, dá até cria, dá carne, dá couro. Da mesma forma, nós também amamos a Deus muitas vezes. Como o amamos? Deus, será que nos dá leite, que dá comida, que dá prosperidade? O que esperamos de Deus em troca do nosso amor, que resolva muitas coisas, que nos perdoa, etc., etc., e assim por diante. Deus nos ama, meus caros irmãos, não na medida em que Ele nos dispensa valores, qualidades e coisas que desejamos e que necessitamos, mas Deus nos ama mesmo quando nos tornamos chatos, quando nos tornamos assim pouco amáveis. Deus sim diz sim a gente de forma como somos. Mesmo se os outros acham que nós com nossas maneiras e manias nos tornamos impossíveis, chatos mesmo, Deus continua nos amando. E mesmo se nós nos até tornamos a nós mesmos insuportáveis, Ele continua nos amando. Como Ele pode fazer isso? Pois Ele vê atrás, ou além da aparência. Ele olha atrás do casco duro e feio, talvez, pois Ele percebe o caroço que está dentro deste casco grosso. Ele já vê a perfeição que está escondida dentro desta fruta, desta pessoa como você, apesar de ser às vezes chato, injusto, ruim, falso, todas essas coisas que descobrimos dentro de nós mesmos. E por que Deus faz estas coisas? A Bíblia nos diz que Deus criou o homem conforme a sua própria imagem e semelhança. Quer dizer, Ele nos amou primeiro. Em cada um de nós, Deus reconhece uma centelha de sua própria maneira de ser. Por isso Ele nos ama. Até a pessoa que se afasta de Deus continua sendo amada por Ele. A prova que Deus nos ama, como diz a carta aos Romanos, é que Cristo morreu por nós quando éramos ainda pecadores. Cristo não veio para salvar os justos, mas porque amou os pecadores e os quis reconduzir à casa do Pai. Quer dizer, Deus nos toma totalmente
a sério. Ele respeita também a nossa liberdade quando dizemos não a Ele. E mesmo quando o homem arrisca o pecado, pode ter a certeza que Deus respeita também a sua vontade de fazer coisa errada. Deus é fiel em seu amor, pois Ele não puxa logo a nossa orelha quando fazemos uma coisa errada. Ele não nos corrige em suas determinações, como nós talvez diríamos se estivéssemos em lugar dele. Como nós pensamos, se eu tivesse sabido que fulano ia fazer, eu teria cortado já há tempo as minhas ligações e meu contato. Mas Deus ama de verdade. Ele nunca diz, depois de acompanhar vocês no caminho do erro, do pecado, agora basta. Quem manda aqui sou eu. Pronto, se vire. Não. Deus ama a verdade. Ele ama também esta nossa fraqueza. E a nossa convivência humana também nós vivemos e precisamos viver de forma diferente. Não podemos dizer quem não é a favor meu, então ele pode se virar, né? Mas nós muitas vezes o fazemos. Se alguém se torna um peso ou pesadelo para nós nos livramos dele, como assistimos na televisão. Se até a própria mãe ajuda para matar o seu filho, então a gente podia desesperar. Mas Deus pensa de outra maneira. Mas Ele nos confronta com nossa maneira para aprendermos também mudar os nossos comportamentos. Nós temos, quando não conseguimos impor a nossa vontade, a mania, começando com os governos e autoridades religiosas, eclesiais, baixar decretos, quer dizer, já que eu não consigo resolver, implantar ou inculcar este amor, este comportamento, então eu vou baixar um decreto onde eu mando o que o outro tem que fazer ou deixar de fazer. E não é assim também em casa, porque censuramos e porque precisamos ou recorremos também a castigar até os próprios filhos, justamente porque nós queremos cobrar não somente obediência, mas também amor, né? E desta forma, às vezes até perdemos o amor das crianças, dos filhos, dos adolescentes para conosco. Se guardarmos os mandamentos de Jesus, permaneceremos no seu amor. Quer dizer, nós somos amigos de Jesus e também devemos permanecer como seus amigos. E nós também sabemos dizer não a este amor de Deus. Nós muitas vezes rompemos com esta aliança de Deus para conosco. Nós nos tornamos infiéis. Só precisamos olhar um pouquinho o nosso ritmo de vida cristã, né? Começando com o batismo. Não tomamos a sério, os filhos já não batizamos mais. Casamento, isso já era, parece só para os gays que hoje ainda querem casar. Pois eu quero ficar livre de Deus, eu não quero que Deus se meta com suas orientações na minha vida, né? E desta forma nós também fazemos experiências de nosso fracasso, das nossas falhas, pois ficamos aquém daquilo que poderíamos fazer, né? Mas desta forma Cristo deixa os mandamentos, confirmando os 10 mandamentos da lei de Deus como expressão da vontade de Deus para conosco.
Os mandamentos não são uma chicana para nos maltratar, muito pelo contrário. Eles manifestam a preocupação constante de Deus com a nossa felicidade. E nós não percebemos que estamos seguindo, talvez, caminhos errados. Mas esta convivência que Deus apresenta através de Jesus em amor, baseia-se nesses mandamentos. Precisamos ser verdadeiros, mostrar misericórdia, precisamos dar o perdão, praticando a justiça e louvar a Deus. Nós precisamos este amor paterno e materno de Deus para poder estar feliz. Por isso, meus caros irmãos, estas orientações de Deus através dos mandamentos que nos colocam nos trilhos certos, que garantem a chegada à verdadeira felicidade, não são idiotices, não são tolices, pois nós invertimos o plano de Deus pelas nossas limitações, e daí cabe a nós também aceitar a falha que possa arruinar a minha vida. E Deus detesta estas falhas, Deus detesta o pecado. Ele nos deixa pecar. A gente iria chorando como a mãe que vê o filho seguir caminhos tortos, abandonando a vivência cristã, a igreja, o rumo da verdade, né? Nós dizemos, então, às vezes até quando acordamos, por que fiz isso? Por que eu me separei do marido? Por que eu não consegui dar o braço a torcer? Então nós sentimos que o pecado não é uma imposição da parte de Deus, mas é uma fraqueza da nossa parte. Deus talvez nos pergunta, meu amigo, minha amiga, será que você é capaz de fazer o mal? Você é capaz de mentir? Você é capaz de prejudicar os outros e enganá-los? Você é capaz de trair o próximo que eu amo tanto quanto estou amando a você? Será que Deus nos pergunta isso? Amém.